irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. É uma alegria poder compartilhar com os amados irmãos e aqueles que nos acompanham também por o canal do YouTube a palavra do Senhor. E nesse culto de adoração que o Senhor está nos permitindo nesta noite, teremos a alegria de compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos vivenciando ainda um tempo de expectativas, um tempo de alerta, um tempo de cuidados que todos nós devemos ter, não só para conosco, mas também para com aqueles que estão ao nosso redor. Por conta disso, a Igreja Batista da Pituba retomou as inscrições para os nossos cultos de domingo aos domingos pela manhã, culto presencial, e também a Escola Bíblica Discipuladora, que começa a Escola Bíblica às 9 horas e o culto de adoração ao Senhor às 10 horas da manhã. Então, os amados, fiquem alerta, caso não é questão de querer, mas um desejo de adorar o Senhor de forma presencial no templo de adoração da nossa igreja. Isso está acontecendo aos domingos às 10 horas da manhã, mas iniciamos os trabalhos às 9 horas, como disse, com a Escola Bíblica Discipuladora. Mas para isso é necessário que os amados façam a sua inscrição ou as suas inscrições, caso haja outras pessoas em sua família ou os amados desejem levar algum visitante para estar conosco nesse tempo de celebração. Dito isso, meus queridos, os pequenos grupos multiplicadores retomaram as suas atividades, ainda creio de forma remota, até mesmo porque pelas limitações que nós estamos tendo, ainda não retomamos com todo o nosso desejo a parte presencial dos nossos encontros, dos pequenos grupos discipuladores, mas é um incentivo para cada um dos queridos a integrarem um pequeno grupo multiplicador. Nós estamos nessa expectativa, estamos orando ao Senhor, clamando a Deus que Ele nos permita ter tempos assim especiais, tempos de descanso na presença do Senhor, na convicção e na certeza de que Ele é o Senhor da história e Ele está no controle de todas as coisas. Por isso nós vamos continuar orando e clamando a Deus, porque no tempo do Senhor retomaremos com todas as nossas atividades de forma presencial, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe e nos conduza nesse tempo de celebração, juntos com o mesmo propósito, que é adorar a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É uma alegria tê-los conosco nesta noite, é uma alegria poder recebê-los nesta noite para esse culto de adoração. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nós te damos graças, Senhor, te louvamos por mais esse dia nas nossas vidas, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado especial para com cada um de nós, Senhor. É bem verdade, ó Deus, que alguns já foram acometidos, ó Deus, com o vírus da Covid, outros com o vírus da gripe, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado pelos seus filhos, pelos seus escolhidos. Por isso nós nesta noite, ó Deus, te agradecemos por esse cuidado especial que o Senhor tem tido para conosco, o restabelecimento, ó Deus, da saúde dos teus filhos que te servem, que têm alegria em te adorar e glorificar e bendizer o teu santo nome. Mas, ó Deus, nós clamamos ao Senhor por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, acometidos, ó Deus, desses vírus, ó Deus, da gripe e também da Covid, Senhor, para que a tua graça e as tuas infinitas misericórdias, meu Senhor, possam se manifestar de forma maravilhosa em suas vidas, Senhor. Abençoa cada um deles, ó Deus, e nos ajuda, Pai, nesta caminhada. Muitas vezes a caminhada é árdua, ó Deus, os impasses, os obstáculos, mas nós acreditamos na tua palavra, quando o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos vivenciado isso e acreditamos, ó Deus, de que o Senhor é cumpridor da sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de celebração
que o Senhor possa se agradar da nossa adoração nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus queridos? Vamos nos preparar para a reflexão desta noite e também dos louvores que com certeza vão contribuir para a edificação das nossas vidas, para o nosso processo de santificação que é contínuo, e nós continuamos adorando e glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, destrói as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Luz na muralha, destrói as mentiras pra me encontrar.
bem, meus queridos, nessa noite nós vamos refletir num texto que está na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 18. Vamos falar sobre crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, que nesta noite você possa estar mais e mais inteirado do conteúdo da palavra de Deus e deixar que esta palavra faça morada no seu coração e que ela gere transformação de vida, gere crescimento espiritual, porque este é o propósito da palavra do Senhor. O texto diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, no versículo de número 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que o nosso bondoso Deus aplique esta sua bendita palavra nas nossas vidas e que esta palavra relevante, digna de toda aceitação, possa fazer morada nos nossos corações. Meus amados, quando nós pensamos em crescimento, e aqui o apóstolo Pedro fala sobre crescer na graça e no conhecimento, né? Então, vamos pensar primeiro em crescer na graça. E eu estava refletindo acerca desse crescimento na graça, e o que me veio foi que primeiramente nós precisamos fazer um reconhecimento. Crescer na graça inicia-se com um reconhecimento. Mas pastor, que reconhecimento é esse? Reconhecermos, meus queridos, que a aproximação com Deus é por meio de Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos que a nossa aproximação de Deus só é por meio de Cristo Jesus, até porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é este caminho que nos conduz à presença de Deus. Então, para crescermos na graça, primeiro precisamos reconhecer que nós precisamos chegar à presença de Deus. E esse achegar-se à presença de Deus só é possível por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós vemos cresçam na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa em primeiro lugar por reconhecimento. Reconhecer também que o que somos hoje é pela graça. Se hoje nós desfrutamos da presença do Espírito Santo de Deus em nós, se hoje nós desfrutamos da bendita presença de Cristo Jesus nas nossas vidas, isso só é possível por meio da graça. E nós precisamos reconhecer isso. Por isso nós precisamos aquebrantar os nossos corações diante do feito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali manifestava-se o amor grandioso do nosso Deus para com as nossas vidas. Um amor traduzido em gesto que se consolidou quando Cristo Jesus foi levantado naquela cruz em nosso lugar. Então, meus queridos, para que nós cresçamos na graça, primeiro nós precisamos reconhecer o que essa graça foi capaz e é capaz de fazer nas nossas vidas. Uma outra coisa que nós precisamos reconhecer é quem nós somos. Para que a graça, não que a graça tenha um maior poder ou não, mas que nós venhamos a reconhecer. Não é a graça, mas nós precisamos reconhecer e valorizar a graça dispensada a cada um de nós pelo nosso soberano Criador, o nosso Deus. E essa graça se manifesta através de Cristo Jesus. Quem nós somos?
A Bíblia diz que nós somos um povo eleito, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é o que a Bíblia fala. Mas entre o que a Bíblia fala e o que eu e você entendemos e reconhecemos e nos submetemos ao que a Bíblia fala, é uma outra coisa. Porque há muitas pessoas que já ouviram sobre esta palavra que eu acabei de mencionar aqui, que nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Muito bem, sim, isso a Bíblia está escrito. Mas se eu não reconhecer que eu sou, porque a Bíblia está dizendo que eu sou, onde a graça se manifesta em nós? Onde haverá uma valorização da graça sem esse reconhecimento? Então, crescer na graça significa que eu preciso reconhecer primeiramente quem eu sou. Eu sou filho de Deus por adoção. A partir do momento em que eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a graça torna-se abundante na minha vida, eu recebo a filiação e agora eu sou filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos amadurecer isso e crescer. A graça, e a gente já ouviu diversas vezes dizendo que a graça é um favor imerecido. É um favor de Deus em prol do homem que estava perdido em delitos e pecados. O homem não alcançaria a salvação por nenhuma outra maneira. Por diversas tentativas que ele fizesse, ele não alcançaria a salvação eterna. Pelo seu esforço próprio, pelos seus recursos, pelas suas posses, ele não alcançaria a salvação em Cristo Jesus. Esta salvação, ela vai se manifestar por meio da graça, esse favor imerecido de Deus para com os seus escolhidos, para com os seus servos, os seus filhos. E esta graça se manifesta através de Cristo Jesus. É o favor imerecido, porque quem deveria estar naquela cruz pendurado no madeiro não era Cristo Jesus, até porque ele em nenhum momento cometeu nenhum delito, nenhum pecado. Nós sim, a Bíblia diz que vivíamos em delitos e pecados, como está escrito lá em Efésios capítulo de número 2, nos versos iniciais. Então nós sim deveríamos estar ali crucificados naquela cruz, mas aprove a Deus, em um gesto de misericórdia, em um gesto de manifestação de um amor incondicional, e um amor esse que muitas vezes a gente não compreende a intensidade desse amor. Aí a Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a graça se manifestando em nosso favor. Então, como é que nós vamos crescer na graça? Reconhecendo que nós recebemos um favor de Deus. Reconhecimento também de que um preço foi pago para que eu e você desfrutemos desta graça e da vida eterna. Um preço foi pago, uma dívida foi cancelada, uma dívida foi saldada por alguém. E quem pagou isso foi Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Então eu preciso reconhecer que um preço foi pago. Há um texto lá em Colossenses, capítulo de número 2, no versículo de número 13 e 14, que diz assim, Colossenses, capítulo 2, nos versículos 13 e 14, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou das transgressões. Versículo 14.
cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, Deus, por meio de Cristo Jesus, estava cancelando, né, esse escrito de dívida que nós tínhamos para com Ele. Uma dívida precisava ser saldada. E Cristo Jesus vai fazer isso. Quando Ele então sobe, aliás, Ele é conduzido, né, ao madeiro, né, à cruz. É bem verdade que Ele tinha todo o poder e toda a autoridade para não estar ali. Mas Ele, em obediência à palavra de Deus, no cumprimento da palavra de Deus, Ele vai ser conduzido ali. Porque o propósito de Deus, né, para a nossa salvação era a entrega do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele fosse crucificado ali na cruz do Calvário para a nossa salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, crescer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é reconhecimento de que um preço foi pago, de que uma dívida foi cancelada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Uma outra coisa que vale como reconhecimento é: sem a graça não haveria salvação. Sem a manifestação da graça, da morte e ressurreição de Jesus, não haveria salvação para nós, estávamos perdidos. Tanto é que Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. É pela graça. Uma graça manifesta a nosso favor, que nos justificou diante de Deus o Pai, nos concedeu a vida eterna, a dívida foi cancelada, os pecados foram perdoados, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Isso é tudo a manifestação da graça. Por isso, meus queridos, nós precisamos reconhecer o que é a graça. E isso vai ter como desdobramento um crescimento espiritual. Quando nós assim reconhecemos, através da aproximação, né, com Deus, por meio de Cristo Jesus, que somos o que somos hoje pela graça, que a dívida foi cancelada, quem nós somos, né, diante de Deus, o preço pago, e que sem a graça nós não teríamos a salvação eterna. Mas o texto que nós lemos aí fala: crescer, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Crescer no conhecimento, né? Crescer no conhecimento envolve aproximação e convivência. Se eu quero crescer no conhecimento do nosso Deus, eu preciso estreitar o meu relacionamento com o Senhor, buscar mais a presença de Deus, estar em sintonia com a vontade de Deus para a minha vida e ver o que Deus está direcionando. Só que não dá para que nós tenhamos mais conhecimento do Senhor sem aproximação, com o distanciamento. E esse distanciamento, às vezes, nós conseguimos detectar isso quando nós não lemos a palavra de Deus, não meditamos na palavra de Deus, não oramos ao Senhor. Isso gera um distanciamento. Então, como crescer no conhecimento do Senhor? Sem relacionamento, sem aproximação. Quem é Cristo para nós? Se nós não entendermos isso, não haverá crescimento. Eu gosto de destacar, e vou destacar para os amados irmãos agora, 2 textos bíblicos. O primeiro deles é Mateus 22, no versículo 29. Mateus 22, 29 diz assim, ó: Jesus respondeu: olha, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A falta de conhecimento nos leva ao afastamento, a não reconhecer, a não entender a vontade de Deus para as nossas vidas, os desígnios do Senhor para nós.
Por quê? Porque nos falta o conhecimento das Sagradas Escrituras. E quando eu falo conhecimento das Sagradas Escrituras, eu não falo de leitura superficial. Uma leitura que é como se fosse apertar um botão do controle remoto. Nós não temos alegria de ruminar a palavra de Deus, degustar a palavra de Deus e saber que ela é um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Quando nós amadurecemos e exercitamos um verdadeiro e uma verdadeira absorção, um verdadeiro deleite, que é estudar a palavra de Deus, nós passamos a crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vem a sabedoria, vem o discernimento, vem conhecer a vontade de Deus, que essa vontade deve ser soberana em todos os momentos da nossa caminhada. A vontade de Deus deve ser soberana. Porque quando a vontade de Deus é soberana para as nossas vidas, não há lugar para a carne, não há lugar para o orgulho, não há lugar para o desentendimento, porque quem controla e domina a nossa caminhada é o Espírito Santo de Deus. Isso é crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, essa palavra fica nos nossos corações. Vamos ler mais a palavra de Deus, para que possamos crescer em conhecimento. Oséias, o profeta, ele também vai falar um pouco sobre essa questão do crescimento, do conhecimento do Senhor, que nós devemos crescer. Oséias, capítulo de número 4, no versículo de número 6, ele diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha que palavra. Deus diz assim, ó, que o povo dele tinha sido destruído por falta de conhecimento. Conhecimento das Escrituras. Conhecimento do querer de Deus e da vontade de Deus para com as nossas vidas. Então, meus queridos, nós precisamos crescer. E esta é a palavra que Pedro, aqui na sua segunda carta, diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento das Escrituras, meditar nas Escrituras, para que nós possamos mais e mais nos aproximarmos do Senhor, reconhecendo o que Ele fez em nós e através de nós, o que Ele já fez por meio de Cristo Jesus para a nossa salvação. Que Deus então te abençoe, que Deus então possa aplicar esta palavra no seu coração nesta noite e que esta seja uma palavra que você vivencie e experimente a viver todos os dias da sua caminhada. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir, eu amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação.
sempre vão dizer: vem Jesus, eu amo você. Vamos dar graças ao Senhor por esta palavra, vamos agradecer a Deus em oração e vamos clamar também por aqueles que estão necessitando que os seus olhos espirituais sejam abertos para o estudo da palavra de Deus, para que ele possa crer e confiar que a palavra dita foi dita pelo Senhor. Esta palavra não volta vazia e esta palavra tem um propósito e esse propósito há de se cumprir na sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecendo, ó Deus, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, reconhecendo, ó Deus, que pela graça somos salvos, mas também, ó Deus, crescendo no conhecimento das Escrituras. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade e estar no centro da tua vontade, Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que vão ouvir esta mensagem, aqueles que estão ouvindo, Senhor, que esta palavra, ó Deus, possa gerar transformação na vida de cada um deles, meu Senhor. Pai, abençoa os aniversariantes da semana, cuida, meu Deus, de cada um deles, derrama sobre as suas vidas, ó Deus, bênçãos especiais, vinda dos altos céus, meu Pai. Também te peço, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, ajuda-os, ó Deus, nesse momento de dificuldade que eles estão enfrentando, Senhor. Preserva, Pai, a nossa integridade, preserva, Senhor, a nossa saúde física, emocional e espiritual, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, durante esta semana, em todos os processos, Pai. Sustenta o teu povo, Senhor, e mantenha o teu povo, ó Deus, fiel à tua palavra, Senhor. E nos ajuda, ó Deus, a crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Sei com aquelas famílias enlutadas, tu possas, ó Deus, cuidar de cada um deles, ó Deus. Aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, carecendo, ó Deus, da manifestação do teu poder e da tua graça, Senhor. Visita, meu Senhor, e cura, meu Deus, em nome de Jesus. Restabelece, ó Deus, a saúde dos teus servos, Pai, dos teus filhos, que porventura, ó Deus, estejam enfermos, meu Senhor. Eu creio e eu confio, Senhor, de que tu estás no controle de todas as coisas e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Obrigado pela palavra que tu nos deste nesta noite, esta palavra que é viva e ela é eficaz, e ela há de penetrar os nossos corações, em nome de Jesus. Oramos assim, Pai, agradecidos, e pedimos essas bênçãos no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim os abençoe, meus queridos, que o Senhor lhes conceda uma semana de vitória, uma semana abençoada e abençoadora, e tudo que os amados irão fazer nesta semana, que seja para a glória e louvor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Uma boa semana a todos e que Deus os acompanhe hoje e sempre. Amém e amém.